A ginástica holística é para todos, é para o todo e para que os seres evoluam corporalmente, mentalmente, energeticamente. O movimento, ele é libertador. O movimento, ele é alinhador. O movimento, ele é equalizador. Usamos acessórios simples como bolinhas, tubos e canos de PVC, cabos de vassoura, tudo que você pode adquirir para que você evolua. Venha conhecer e experimentar através da sua tomada de consciência corporal o que é uma evolução em termos de organização e libertação de amarras músculo-esqueléticas e emocionais. Olá, amados, boa noite. Já iniciamos essa quinta-feira no ritmo da ginástica holística. Boa noite, Júlio, Mariana, Pai Cristiano. Salve, salve, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Salve, pai e mãe, Bárbara. Boa noite, gente linda. Estamos aqui, mais um quinto do Alto Conselho de Sexualidade. Isso aí. E a Tati, acho que está pelas redondezas, né? Chama ela para ela falar para nós que a quarta-feira, né, Tati, maravilhosa, ainda a gente tem 2 vagas para ginástica holística, gente. Pensa. E com uma promo especial para os casais aí, tá chegando o Dia dos Namorados, quer melhor presente. O casal tá realizando essa atividade junto, então fala com a Tati, busca ela lá no Telegram, depois eu vou botar aqui no chat, e ela pode estar falando um pouquinho para vocês sobre isso, né, Tati? Gente, é muito importante os casais, né, estarem fazendo essa ginástica. A melhor forma de vocês entenderem mais a ginástica é praticando. Quem nunca fez, ou quem ainda por algum motivo não pode fazer, a gente pode falar, existem vários motivos, né, do poder fazer. Me procura, nem que seja para a gente fazer uma aula em algum outro horário, um dia, como se estivesse sobrando tempo, assim, na verdade. Mas é porque nós sabemos muito da importância dessa ginástica e que essa ginástica chegue para os casais desse coletivo. Então, essa promoção, eu já falei, eu acho que, não sei se aqui, mas a Eliana já me ouviu falando isso várias vezes, que eu gostaria muito que a ginástica holística pudesse ter um valor quase que mínimo para que pudesse chegar ao maior número de pessoas. E por que eu estou dizendo isso? Nessa promoção, até o dia 12 de junho, quem casal se matricular é uma única matrícula, tá? Para o casal. Porque eu vou pedir para a Bárbara falar. O que você sentiu, Bárbara, desde a primeira vez que você fez? O que você sentiu com a aula de ontem em relação ao ser como um todo? Em relação a alguns bloqueios que você já identificava que você tinha, mesmo com todo o conhecimento que você tem, trouxe algo de diferente, algo novo para você? Nossa, gente. Até ontem eu deixei um áudio, né, lá na nossa sala que a gente tem, no nosso grupo, porque ontem, assim, literalmente, até eu cheguei a ficar emocionada no final da aula, porque realmente a mãe Helena colocou uma foto hoje que eles, literalmente, né, para Cristiano, como é que é? Enrolaram, né? E ontem a gente enrolaram o tempo todo, gente. Coisa babada. É fácil, é uma aula fácil, viu? Mas assim, você só ficar rolando para lá e para cá. Eu falei, o dia que eu não consigo fazer a aula, faz uma bagunça daquela. E ontem a gente fez, né, o rebolado, mas pensa no rebolado. E o quão desafiador para mim foi fazer aquele simples movimento.
Então, a tomada de consciência corporal, né, que a gente tem com a ginástica holística, ela é muito grande, que faz a gente perceber desequilíbrios no nosso próprio corpo, lado direito, lado esquerdo, né, onde tu tem mais força, menos força, maior equilíbrio, menos equilíbrio, e fazer ali, principalmente, essa é a parte que eu acho que é a mais importante, as limitações, mas transcender essas limitações, né? Cada vez mais com todos os dias, a gente, né, ir lá, fazer, se colocar à disposição, ter força de vontade, mesmo que você sinta aquela dor, e eu sinto bastante dor, principalmente do meu quadril para baixo, meus braços, uma beleza, mas pensa que no quadril para baixo é difícil para mim, principalmente do lado esquerdo. Mas a gente está tratando isso com a ginástica holística e que também traz essa maior integração com as zonas. Né? Que eu tô decepcionada. Espírito, É que não mexe? Você ouviu isso, Marlon? Não ouvi. Meu pai. Ela não está bem, não, tá? Foi a enrolação de hoje, né? Foi muito. Ela não está bem, não. Mas segue, Bárbara. É a verdade. Ai, Tati, eu só queria fazer Pode falar. Eu queria fazer uma pergunta para a Tati. Tati, esses movimentos que são difíceis de fazer hoje e que são silenciosos são aqueles que, quando você chega numa certa idade, começam a gritar, né? E eu tenho a impressão, né? É isso que lá na frente. E muitas vezes eles estão escondidos, você nem tem os sintomas ainda, é como uma peça no carro que não começa a fazer barulho, não te dá o sinal, e às vezes quando você descobre já é até tarde demais, né? E aí a gente fala de tecnologia o tempo todo, aqui a mãe e o pai sempre falaram, os carros mais tecnológicos quebram menos ou não? Tem menos manutenção, tem mais tempo de garantia, porque são mais avançados tecnologicamente. Uma das formas da gente avançar nessa tecnologia, que é o nosso corpo material, é trabalhando ele, em primeiro lugar, de forma preventiva, em segundo lugar, de forma pedagógica, educativa. Então, quando você faz um movimento tomando consciência, você está aprendendo sobre o seu corpo material. Você está se educando e, com isso, você está o quê? Avançando. Não é isso que a educação faz? E terapêutica. Exato. Então, a gente trabalha nos 3 níveis, porque se você já tem algum problema, você está ali terapeutizando, cuidando do que precisa ser cuidado e prevenindo para que, num futuro, não quebre a peça ou ela não se desgaste e precise de troca. Não queremos trocar peças, né? Queremos continuar com elas funcionando de vento em popa pela estrada da vida aí. Enfim, é isso. Olha, só para eu nem entrar, gente, eu fico ali escondidinha. Bárbara aprontou comigo essa surpresa. Independente de possibilidade, vocês veem que eu não coloco demais vídeos, porque realmente é uma aula diferente, assim, que não é para você copiar um movimento. Mas, recentemente, eu coloquei nos coletivos, no meu Instagram, no Instagram da MED, um desafio de 21 dias de um movimento bem global. E eu recebi depoimentos de mudanças de comportamento e de dores que sumiram, de dores que não sabia nem que tinha, de músculo que foi sensacional. Então, quem ainda não puder agendar um horário, não tenho tempo, não tenho como compartilhar nada, independente, fala comigo, que a gente sempre dá um jeito. Mas não conseguiu? Vai lá, pega pelo menos esse desafio dos 21 dias e tenta fazer e depois me conta, tá bom? Gratidão, Babi. E se você fizer bonitinho e trouxer o seu depoimento, tem desconto. Sempre tem desconto. Pode perguntar para quem for. Verdade. Uma coisa, hein? Pague para entrar e reze para sair, que eu não deixo vocês saírem do grupo mais, não. Gente, é um negócio, tá? Você entra, depois você se enrola naquilo, acabou. Aí tem que ir pro petão beber. Aí depois tem que malhar mais. É um ciclo muito bom. Virtuoso. Beijo. Virtuoso. Beijo, meu amor. Gratidão. Ó, a Gisley falando da ginástica holística lá, tá desde o início, ó. Então. Ginástica holística é vida
Quando fico uma semana sem fazer, as dores voltam. Eu tinha muita dor na perna esquerda, agora melhorei muito. Linda! Ai, que coisa. Beijo. Beijo. Então, Partiu vida, então, né? continuando. Partiu. Vamos lá, então. Vamos colocar o nosso slide na tela, porque temos bastante coisa para a gente falar essa noite. Mariana, para começar com algum spoiler? Olha, gente, que final, né? Afinal. Então, a música das esferas e a reconstrução do paraíso terrestre. Sim, foi paraíso terrestre um dia e houve toda aquela história de sequestro, quem acompanha aí, né, tudo, e volta a ser paraíso terrestre agora. Mas precisa de reconstrução e de reforma. E quem é que não está vendo que está sendo reformado, que a Terra está se revirando, trocando o pneu, né, em movimento, está reformando com os habitantes dentro. Então, tendo esses desconfortos aí. Mas eu gostei muito do post, porque qual é a melhor... As terapias, por assim dizer, que tudo é frequência, tudo é energia, Deus é uma frequência que habita dentro de cada um de nós, isso aí a gente já sabe, mas aroma é uma frequência, paladar é uma frequência, tudo, comida, mas a cromoterapia e a musicoterapia é o que mais eleva a ancestralidade, é o que mais conecta tal e tal. Quem é que constrói e reconstrói? Música das esferas. E eu fiquei muito feliz, lindo post, porque a gente costuma assim, coloca uma carta, uma pérola no Instagram da gente, sim, 3, 4 olha, né? Raramente alguém comenta, dos amigos de fora, né? Família, 3D, etc. Mas quando tu coloca assim, uma foto de uma viagem ou de um passeio, ser arrumado, bonito, num restaurante, 200 curtidas, tá rico onde tá, nem convidou. Então, o povo ainda se dá essas coisas. Mas, semana passada, eu compartilhei uma informação sobre musicoterapia e falei alguma coisinha. Gente, deu muita curtida. Eu falei, aleluia, Europa, eu tudo, estamos realmente no final do mundo. Porque alguém está entendendo agora que a musicoterapia e a música das esferas é quem vai fazer toda a reconstrução. E aí a Bárbara me vem com essa belezura hoje, né, de post, porque a menina é uma antenada, quase uma parabólica, né, cósmica. Starlink. Gente, eu estou até pegando um vídeo aqui para vocês, enquanto a mãe Eliana está falando, eu já estou buscando ele aqui no Telegram, só me dá um segundinho. Então, e eu falar é uma coisa muito difícil, né, que acontece, dá para ela achar uma biblioteca de vídeo inteiro. Então, amados, vamos falar de novo. Né? Há mais de 8.000 anos aí, a ciência já relata, egípcios antigos e tal, musicoterapia e cromoterapia. Isso já tem no SUS, gente, há mais de 20 anos. Cadê que os médicos passam, né? Mas os planos de saúde também. Só que todo mundo sabe que a música, ela refaz as sinapses, ela reprograma cérebro e tudo. Sabendo a frequência certa, ideal, entendendo um pouco disso, agradeço, fiz música clássica e dei o upgrade para a musicoterapia. Então, saber escolher a frequência certa com a cor certa, né, que eu também tenho a cromoterapia, pronto, você trabalha nos purões. Uma trabalha no plano mental, outra trabalha no inconsciente, outra no subconsciente, aí tu fecha com chave de ouro. Mete a geometria sagrada que reorganiza o programa todinho. Então, geometria sagrada, musicoterapia e cromoterapia, a gente tem até um doutorado sobre isso, que resolve tudo. Aí, para ascender para a civilização solar e além, eu não vejo a hora de entregar o doutorado em alquimia sagrada, para vocês aprenderem a fazer a própria alquimia de tudo que é de vocês. Ai, é muito difícil, eu tenho que ter um laboratório. Mentira, tu tem que ter meia dúzia de capim no fundo do quintal e uns cheirinhos, porque não tem que ser essa coisa toda, e não é difícil. E nós vamos trazer doutorado em alquimia. Você já pensou em ser um alquimista, Bárbara? E você, Júlio? Olha. Realmente,
Isso, para mim, eu sempre fui curioso com isso, né? E não é à toa que eu sou curioso, eu tenho certeza. E olha, isso vai ser fantástico. Poder saber trabalhar com elas, né? Poder auxiliar. Poxa, fantástico, mãe. Adorei saber. Então, e vai ser alquimia de verdade, não é aquela alquimia que o mestre caído lá, anjo caído, né? Tal do Saint Germain e aquele xing-ling do mago Merlin aí que o povo fica botando ovo para aquilo. Não é nada daquilo, não. É alquimia sagrada mesmo. Para cada um fazer a sua, e não tem o segredinho da Eliana, ela é o mestre, nossa, tá em 7 chaves. Eu tenho um horror da palavra segredo, porque quando tem alguém tem o segredo, ou a gente manda matar ele, e tenta, sabe que 3 vezes tentaram me matar só hoje, gente, tá ficando chato isso. Ou a gente manda matar ele, ou a gente pega e rouba dele, ou a gente idolatra ele. Não pode isso, gente. O segredo é uma senha e cada um tem a sua. E está dentro o reino de Deus. E vocês vão aprender a ser o doutorado em alquimia de vossos próprios seres. É quem entendeu o que é ser um ser, né? E não tem segredo. Esse negócio de segredos dos deuses, olha, a gente precisa acabar com isso para ontem, antes que o mundo afunde, né? Esse povo 3D falido aí. Sigamos o baile que está interessante. Futuros alquimistas. Então, vamos lá. Então, amados, para a gente já entrar, né, nesse movimento da live, que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando agora, trouxemos aí Pérolas, Gotas de Cristo, para ler para vocês essa noite. Eu vou pedir para o Júlio ler para nós, por favor, Júlio. Ok. Pérolas da vida, Gotas de Cristo. A pausa que mostra o quanto somos ricos está na grandeza de vivenciar a fraqueza do outro. É somente no servir que descobrimos o quanto verdadeiramente somos úteis. Viva na arte do bem servir. Eliana. Gratidão. Gratidão, Bárbara. Eu quero fazer uma gratidão a um coletivo silencioso, que é o coletivo do Portal Solar Infinity. Tem lá uns 70, né, mestres, que ninguém sabe nem que aquele coletivo existe. Que era a Câmara Mariana Arcturiana, Câmara Solar, porque, gente, por que muda dinâmica do dia, mãe? Porque tem evolução. Evoluiu, mudou, ué. Ele era aluno que virou mestre, que virou doutor, e ele vai ganhando títulos. A Câmara Solar também. E agora se tornou o Portal Solar Infinity. Nós temos aí os 4 elementos e o Penta, que é o olho da mãe. Então, tem um coletivo ali que pega as carências de vocês, os pedidos de vocês, e também coloca todo mundo, Brasil, mundo ali. E eu pedi, né, para fazerem um post bonito, em definitivo, pegar o Sul e colocar dentro desse portal, nos 4 elementos, no coração da Grande Mãe, no coração de Deus Pai e Mãe, e pedir também, não importa lá no Sul, a que Deus clamarem. Buda, Lá, Maomé, Deus Pai e Mãe vai ouvir. Porque vieram todos de uma única fonte. E todos os pedidos têm que ser atendidos agora, dentro do que cada um fez e contratou e colheita. E ele acabou a missão dele aqui no planeta. De repente não fez tudo muito bem, tem que ir embora. Mas tem que ir embora sem sofrer. Porque eu não suporto aquelas religiões que falavam que o sofrimento é que traz evolução. Não. O sofrimento traz um ensinamento desnecessário. E aí você evolui com aquilo porque não tem outra saída. Mas é o amor que traz evolução. Então, quem tem que deixar o planeta que seja em amor sem sofrimento, quem tem que ficar, que fique também e tenha condições para reconstruir sem sofrimento, e quem tem que não entender ou não quer entender, que seja retirado. Também não precisa de ser retirado, despedaçado, com esse negócio de vingança, isso é uma coisa horrorosa, gente. Mas que saiam. A nova Terra e a nova Gaia, não cabe esse tipo de consciência mais. Nós já temos um monte de bebê autolimpante em solo. As crianças telepatas que iam chegar em 2027 foram adiantadas para 2025. A casa tem que ficar limpa dentro de menos de 1 ano. E aí, o que a gente precisa? Resolver rápido.
Então, não vou ficar criando caso com quem tem que ir, ficar ou deixar. E tudo tem que ser feito no amor. Que nós ralamos muito até agora para fazer no amor. E começamos no amor, chegamos até agora no amor, nos 49 da prorrogação, e vai ser com amor até o fim. Então, é viver a arte do bem servir. Estende a mão. Se hoje você pode entregar um pão, entrega. Se pode dar um abraço, dá. Eu estou aqui de longe, estou dentro da Câmara ali dando plantão toda noite, fiz a minha contribuição ali de valor. Se vier, a mãe disser que tem que fazer mais, vou fazer também. Coloca aí isso aí, faz o QR Code. Sabe por quê? E não precisa ser muito dinheiro, não, que a mãe falou que para cada R$1 nosso, 1 milhão vai pular de outro lado. E está chegando, avião, não sei de quê, doação de antena, e está se vendo a força do quarto setor. E teve um jornalista que trouxe uma informação que eu gostei muito em relação a isso. Ele falou, percebam, amados, o movimento silencioso que está acontecendo. O Sul afundou na calada da noite, sei lá o que houve, se abriram comporta, se fecharam, já tem um monte de conspiração aí, teoria. Ele falou, mas a verdade é que os resgates foram feitos em 90% pela própria população. As ajudas estão sendo pela própria população. A reconstrução, pelo visto, também está sendo pela própria população, que já começou. E aí, daqui a pouco, vão entender governo para quê? É o povo pelo povo. E o povo, quem é o quarto setor? E o quarto setor também é a quarta frota, que foi ativada em 2008 e tem um monte de comunista desesperado por causa disso desde então. E a quarta frota dos Estados Unidos também já está no Brasil, para quem não sabe. Então, anota isso, leva para o coração e pega o Sul e põe dentro da Câmara, ajuda a gente a levar essa energia. Doa seu um realzinho, 2, 3, 5, é muito bem-vindo. R$1 já dá para comprar um pão. E nessa hora, o amor segue vitorioso. E nós estamos juntos nessa campanha. E eu agradeço vocês que têm se desdobrado e têm feito um trabalho muito lindo embaixo e em cima. E para a gente complementar essa fala da mãe, nós vamos assistir esse videozinho que é bem curtinho, 29 segundos, mas é muito importante. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo e as flores não espalham sua fragrância para si. Viver para os outros é uma regra da natureza. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor quando os outros estão felizes por sua causa. Então é isso, amados. Faça as vossas contribuições, enviem seu amor, a sua luz e vamos construindo essa terra, reconstruindo, né? Então, uma parte muito importante, o Júlio, né? A gente estava conversando hoje durante o dia e o Flávio veio até nós com uma informação que eu falei para ele gratidão. Ele veio me trazer essa informação, na verdade, mas ele já veio com outra embutida. E eu disse, porque as coisas não são por acaso, né? Que uma vez a mãe Eliana e o pai Cristiano disseram assim para nós, nos bastidores, né? Tava a Sandy, o Fábio, né? Que a criação do cosmos nunca existiu. Eu fiquei pensando para mim, como assim nunca existiu, né? Eu fiquei com aquilo na cabeça e pensando comigo, com meus botões. Até falei para o Júlio e a gente... E daí, hoje, o Flávio veio para mim com o link de uma live do do Governo da Vida, que até foi agora em fevereiro, se eu não me engano, que eu fiz com a mãe Eliana, né? Numa sexta-feira. E ali naquele vídeo, naquela pequena fala de 2 minutos e 40, que depois a gente vai botar o corte nos coletivos e nas redes sociais, a mãe Eliana falava sobre a criação do cosmos, que nunca existiu, na verdade. Mas como assim nunca existiu, né? E aí a gente foi entender, eu também aqui, deu aquele clique, né? E nessa fala, a mãe Eliana diz que nós viemos do futuro, né? Arrumar
todas essas, porque foram 11, se eu não me engano, 11 guerras seguidas da Segunda Guerra Mundial, né, aquelas guerras de Orion, Lyra e tal, e nós viemos do futuro ajeitar isso nessa linha do agora presente, para que, de fato, isso não se confirmasse, isso não acontecesse. E as tais das linhas temporais, que a gente foi, né, até fizemos live sobre isso, para a gente sempre trazer a linha temporal, a melhor escolha, justamente para quê? Para que a gente fizesse a confirmação de que isso aqui, que estava aqui, todas aquelas guerras e aquelas coisas erradas todas, medonhas, não se confirmasse, não acontecesse. Então, se a mãe Eliana quiser falar um pouquinho mais a respeito disso, o pai Cristiano também. Então, né, tudo é questão de tempo, mas conhecer os tempos, né? Tem até aquela gota ali, você podia achar sobre o tempo, né? Um momento, acha ali, enquanto eu falo aqui. Sem tempo, a gente não existiria. Mas existe também a questão da dilatação do tempo. E, exemplo, né? Falei aqui já na outra live, mas é importante repetir rapidamente, que se a gente não acionar a consciência, a coisa fica muito complicada, porque tudo é consciencial, então a gente veio do passado, outros do presente e do futuro, então tudo aqui e suspenso no agora presente para resolver isso. Ok? Ok. Então, eu acho que embrulhou o livro, nossa, aqui foi... Aqui, tá engraçada essa mesa que tá muito serviço. Aí, o que acontece? Vamos falar rapidamente do tempo. Você que está num planeta desse, as sondas agora estão vendo isso daí, está uma loucura, né? Por exemplo, 4 bilhões de anos, luz de distância aqui de nós. E olhar para cá, a gente não existe, porque a 4 bilhões de anos-luz não tinha nada. E a gente olha para um planeta desse também, a 4 bilhões de anos-luz, mesmo com uma lente muito boa, eu olho para lá, não tem nada na superfície. Não tem nada, porque eles também não existem para nós. Por exemplo... Teve uma jornalista, né, que também é cientista, estava fazendo uma entrevista dizendo há 300 mil anos atrás não tem informação, porque com o tempo se perde mesmo tudo. Mas aí acharam um fóssil de uma aranha lá que o carbono 14, né, numa pedra de mármore, disse que ela tem 300 milhões de anos. Aí todo mundo... E começaram agora a ter indícios disso e uma loucura total. Então, na verdade... O que é o tempo? E tem a dilatação do tempo. E uma outra coisa mais fantástica é que o Cristiano vai pegar para a gente ver. Vê se você acha aí, pai. Tem 2 ilhas no planeta, com 3 quilômetros de distância. 3 quilômetros, que você caminha a pé com meia hora, de carro, 5 minutos. Traçaram uma linha no meio, uma tem 21 horas de diferença de uma para outra, porque tinham que delimitar ali onde era o meio do mundo, aonde era dia e aonde era noite. Aí tu pega, eu falei, gente, mas sacou de doido? Põe um relógio aqui no braço, fala, ok, eu tô segunda-feira, meio-dia. Eu atravesso a rua, ando 3 quilômetros de uma ilha para outra e chego do outro lado, ainda é domingo, 1h da tarde. Isso é uma coisa de doido. Então, assim, alguém foi lá, traçou uma linha, mudou os relógios de um lado para o outro e as pessoas vivem nisso e querem entender a caixa desse jeito. Então, a dilatação do tempo, é preciso que se entenda isso e é preciso que a gente entenda quando fala eu vim do futuro ou eu vim do passado. Um ET, todo mundo quer saber que você fale aquelas coisas difíceis. E se não falar a linguagem que a dona Maria entenda, que a mãe falou que não adianta falar e o outro não entender, ou também não querer entender. Então, assim, é hora da gente ver que está afundando. Países ricos estão afundando. Teorias de cientistas estão afundando. Religiões todas estão afundando para a gente entender que a tecnologia cósmica é simples e que a gente precisa entender o mínimo. Música das esferas, o que é? É uma canção que você produz, um movimento que sai do seu corpo, e o que é embaixo, movimento em cima. E é tão simples que chega a ser complicado. O povo estava rolando aqui no chão, o que eles estavam fazendo? Atrasando um pouco mais ainda. Sabe o quê? A Terra, que ela entrou em atraso e os dias estão mais compridos. Dia 6 vai ter
um alinhamento que nunca houve dessa forma. Os planetas vários alinhadinhos. E vocês imaginam o que vai acontecer com isso. Então, assim, por que acontece? Que nunca se alinha e de vez em quando alinha? Porque alguém resolve mexer no tempo. Deuses em solo estão aqui para fazer isso acontecer. Mas é com sabedoria. Não é eu vou dividir 2 ilhas no meio aqui, porque eu quero que seja no Japão noite, não sei o que dia, e em 3 quilômetros eu vou definir que tem 21 horas de diferença e todo mundo vai ter que engolir e engolem. É relógio da NASA essa bosta. Diz que em 3 quilômetros tem 21 horas de diferença e todo mundo aceita. E vira, mas só você não aceita? Lógico que não sou doida. Então, amados, é hora da gente questionar, mas com sabedoria. E que sabedoria é essa? Eu vou para dentro da cama e falo, mãe, tem sentido isso? Eu acolho e aceito. Mas se não tem sentido, a senhora mostra para mim. Acredite ou não, mas essas 2 ilhas têm 20 horas de diferença, mesmo estando a 3,8 quilômetros uma da outra. Essas são as Ilhas Diomed. Elas são conhecidas como as Ilhas de Ontem e do Amanhã, separadas pela linha internacional da data. A Big Diomed pertence à Rússia e está a 21 horas na frente da Little Diomed, que pertence aos Estados Unidos. Em um exemplo, enquanto seria meio-dia de uma segunda-feira na Big Diomed, seriam 15 horas de um domingo na Little Diomed. Isso acontece porque no século XIX os cientistas precisavam traçar uma linha imaginária, onde em um período de 24 horas o calendário mudasse totalmente, e a região escolhida teria que ser inóspita. Por isso foi a divisão entre a Rússia e os Estados Unidos. E um fato curioso é que como o mar pode ficar congelado no inverno, é possível literalmente caminhar para o futuro ou para o passado. Essas ilhas ainda ficaram muito famosas durante a Guerra Fria e ficaram conhecidas como cortinas de gelo, já que separavam a União Soviética dos Estados Unidos. E sempre que você vir esses mapas, lembre-se do capital financeiro. Galera, vamos lá. Então, sempre que você vir esses mapas, lembre-se do capital financeiro. 2 países decidem por capital financeiro uma linha imaginária, divide e diz que aqui é dia, lá é futuro, daqui é passado, num curto... E um bando de pessoas tem que aceitar. Eu não aceito. Por que eu não aceito? Porque eu entendi que não é assim. Eu só não aceitei depois que eu entendi. Também não basta falar que não aceitou e não trouxe outra coisa. A questão que envolve, né, o tempo que está sendo dito aqui, ou que envolve você, é eu, o tempo, atividade. Essas 3 coisas. Você, tempo, atividade. Então, se você faz a leitura aqui da Gota de Cristo sobre o elemento terra, diz assim na página 16. Amados e amadas viajantes do tempo, que a consciência, você por si só é um barco. Você viaja. Então, eu, você, barco. Somos viajantes. Estamos em um one moment in time, inexorável, amoroso, de um time of my life. Então, eu estou em um momento na qual a atividade, você e o tempo convergiu. Está tudo no mesmo lugar. Aí, nesse mesmo lugar, tem tipo uma espiral, para cima ou para baixo, chamada time of my life, tempo da minha vida. Nesse ponto que acontece lá os famosos alinhamentos planetários, os eclipses que os negativos tanto usaram. Por quê? Porque nesse time of my life você podia fazer qualquer coisa. Desenho animado já mostrou isso N vezes, filmes já mostraram isso. Diga, né? Então, assim, o porquê de não acreditar só tem a ver com uma única coisa, com a pessoa querer dormir, só, e mais nada. Ela não querer acreditar nisso, não querer trabalhar isso, porque isso não é sobre educação, é sobre sensibilidade. Se eu, com o meu cérebro, corpo, eu sou um barco, eu consigo resgatar uma informação da infância, do meu pai quando eu tinha 3 anos. Então eu posso projetar também a minha fase de terceira idade, daqui 20 anos. Eu vou e eu volto. Por que é difícil, então, pensar que eu sou um barco? E que esse tempo aqui também navega, assim como eu. Então, o tempo é um barco, ele navega. Ele anda, avança, volta.
E não é um tempo, são vários tempos. E compreender esses vários tempos, que um grupo de seres foi viajante, botou o seu barco, uns do futuro, outros do passado, convergiram Time of My Life, esse momento aqui, 2002 a 2024. Então, convergiram nesses 22 anos para poder realizar tudo. Podia ter chegado um pouco antes, né? A gente começou a trabalhar isso para valer em coletivo em 2017, com consciência, e a coisa só foi aumentando, mas podia ter sido antes, e está resolvido antes, mas não se discute isso. O Time of My Life, por si só, já vale doutorado. Isso aí é um doutorado por si só sobre tempos, que, aliás, está devendo. Devendo não, né? É um refinamento. Vamos colocar assim, galera, refinamento. Vocês têm plena capacidade de compreender isso. Por quê? Porque todos que estamos assistindo hoje têm, por si só, a capacidade de ser mestre ou doutor. Confirmar que são elas. Pode não ter feito nenhum curso conosco, mas por si só é mestre e é doutor. Se quiser confirmar, é melhor. Por quê? Te dá garantia, segurança de que isso aqui não é loucura. Não é loucuragem, é a realidade. Lembra de um filme, em 2000 e tantos, início do século, O Dia Depois de Amanhã? Pois é, a gente está tratando disso. Que nesse Time of My Life, que no caso do filme era 72 horas, tudo acontece. Por quê? O barco Cristiano, o barco Eliana, o barco Bárbara, o barco Júlia convergem para um ponto. Então é obrigado a acontecer. Isso não tem nada a ver com o que eu pessoalmente quero, a Bárbara. É uma conversão. Então não se espantem com o que é para acontecer. Mantenham-se o quê? Coração, centrado. Quanto mais você estiver centrado e sem pensar na questão emocional, sentimental, de como é que eu vou ficar, a minha família, a economia, a sociedade, não há família, não há sociedade e não há civilização. Vocês vão saber disso amanhã em sábado, que a gente tem informação sobre isso. Deus mais. Mas isso aqui é líquido e certo. E é a partir desse entendimento que vocês crescem como seres, que vocês alcançam, de fato, nem ler tudo. Maturidade. Nem precisa, porque já disse tudo. Mas tem que ler tudo. Uma pérola não pode ficar pela metade. Então, vamos lá. Respira fundo, gente, que a respiração é que traz a... Porque eu recebi essa pérola até hoje... matutando. Então, amados e amadas, viajantes do tempo, estamos em one moment in time. Inexorável e amoroso. Time of my life. É preciso ressignificar o tempo, mas para ser um ser ressignificador do tempo, é preciso conhecer todos os caminhos e as 4 direções para fazer o caminho ideal no tempo adequado e na justa medida. Que é onde entra civilização, eu quase caí maioridade. De cima lá do negócio do convento, que eu estava lá naquela altura, quando eu recebi isso, eu falei, eu me jogo ou eu fico? Então, assim... E tem a música, né, mãe? E tem a música. Então, vocês tendo o quê? Boa vontade, porque e tem a dancinha também. Tem a pérola, tem a música e tem a dancinha das 4 direções. E aí você querendo ter boa vontade, você descobre que esse material está disponível já há algum tempo e faz algo a respeito. Não é sobre, mas eu nunca ouvi ninguém falar. Então, o que eu posso fazer sobre isso? Nada. Mas agora que você tem ciência e consciência, faça algo a respeito. Não fique o quê? Paralisado. Porque o tempo, os outros vão cobrar de você. Não tem como. É parte da vida. A tal da evolução, ela é sobre uma, entre aspas, cobrança de você continuar. Você pode continuar um pouco mais devagar, mais rápido, mas continuar persistindo.
Eu queria ouvir o Júlio. Fala para nós, Júlio, nessa sua cabeça que fica uma fumacinha que eu gosto de ver. Uma fumacinha hoje não, hoje está praticamente uma fogareira, né? Amigo, fala. Uma sauna. O que você sentiu quando você viu o videozinho agora dessas duas ilhas? Te deu o mesmo ciricutico que deu em mim? Explodiu a cabeça, né? Poxa, total. Gente, até vergonha. Eu falei, caramba, como é que uma coisa está aqui, tão óbvia, e eu nunca tinha ideia que foi assim, dessa forma que foi criada, né? Então você vê, caramba, a gente é parte de um contexto que, se você não tem a informação, você fica bobo. Você vai ser enrolado para sempre e vai passar essa enrolação para as outras gerações, e o processo vai, enquanto você não entende que é óbvio. Meu Deus do céu, tá nítido assim. E da mesma forma que isso para mim tá nítido, foi como eu descobri muitas verdades aqui. Então, isso que eu estou vendo agora, que eu não fazia ideia que era dessa maneira, eu consegui descobrir coisas que faziam relação comigo, com o que era apresentado. Eu falei, cara, bateu. É tudo isso. Tem tudo a ver comigo, porque eu comecei a ver mais, sabe? Eu não parava na parede, eu ia além. E isso me permitiu expandir. E expandir o conhecimento, além de dar disposição de querer saber mais, você começa a saber como utilizar essas ferramentas, que são as tecnologias que a gente vai recebendo, né? E, sinceramente, mãe, a fumaça da explosão que deu aqui dentro. Porque eu falei, caramba, eu não sabia, eu não fazia ideia que era assim, sabe? O maior delicado não é o cara fazer, não tem problema fazer, às vezes é uma ideologia, eu penso assim, de repente tem que ter uma linha imaginária, a gente tem que tratar alguma coisa, mas o fundo da verdade é único, financeiro e controle. Olha, isso me dá um ciricutico. Segue o baile, Bárbara. O que tem a ver? Vamos lá. Então, Vai, Cristiano, por favor, pode ler para nós. Então, vamos lá. Música das esferas, né? Liberação de pacote da música das esferas. Aí, 4 zonas: Eliana, material, Maria Madalena, física, Solinária, astramina, Amirá, energética. E por que é importante esse circuito? Por uma coisa só: para fazer cumprir todas as coisas. Algo vem do nada e se torna tudo. É só isso. Mais uma coisinha, só volta um pouquinho, Bárbara, lá. É porque a mãe falou que chegou a hora de falar a verdade, e a Madalena falou para eu falar com todas as letras, para depois ninguém ir embora do planeta, igual está saindo aos montes, né, de carreata, as evacuações em massa, e não fui ouvir a verdade. Ai, mas por que na zona material é a Eliana? Porque a Eliana pegou todas essas informações, trouxe sem a parte técnica da enrolação e trouxe a verdade e consegue manipular as músicas das esferas, consigo trabalhar com os 5 elementos e com os 4 tempos com maestria e consigo provar que tudo isso foi enrolação por causa de dinheiro. E por causa disso, eles perderam toda a autoridade energética que tinha, e quem tem autoridade energética hoje na zona material para liberar a música das esferas de reconstrução sou euzinha mesmo, e tentam me matar todo dia por causa disso. Então, quando a Solinara, que é a terra, o nome da terra é Solinara, gente, Gaia é a alma da terra, é o espírito da terra, desculpa, mas a terra é Solinara. Quando a Solinara quer fazer alguma revirada, ela vira para mim e fala aonde que eu começo, por onde, o que eu faço. Eu digo para ela, mando a música certa, canto, faço dancinha. Vocês têm todo o pacote aí, lá na sala do doutorado, né? É eu fazer a dancinha, no outro dia acontece tudo. De tsunami onde tem que acontecer. Por quê? A Eliana faz isso tudo sozinha, porque o coletivo dança junto. A gente faz a dancinha em coletivo. E é quando o índio dança que chove. E ele não dança para chover, ele dança até chover. É importante entender isso. Os deuses em ação em solo.
E a gente também dança para parar de chover se precisar. Só que a transição planetária já foi, estamos atrasados no processo de reconstrução, tem que ir, mas o negócio não está amoroso do jeito que eu quero e do jeito que nós trabalhamos para ser. Então, a música das esferas até mudou ali em 2 zonas, né? Que muda também. Eu tenho que ter um conjunto energético, de taxa vibracional, de uma porção de coisas para me manter nesta cadeira. Se a taxa da Bárbara vibracional aumentar, o quanto dela energético também, e a capacidade dela de angariar essas informações de ilhas e tudo, começar a ser maior do que o meu, a cadeira dela. E é por merecimento. E antes não, era na mão grande. Então, muda de vez em quando. Por enquanto, que eu falei até com o Flávio, eu falei, Flávio, hoje, né, no presente agora, 11 dias, né? A gente trabalha agora presente. Material Eliana, física Madalena, astralina Solinária e energética Mirá. Pode ser que amanhã mude aí, a Solinária vai para Elísia, depende do quanto que elas vai alcançar em cada dimensão. Perfeito. Então, vamos dar continuidade, que a gente tem bastante coisa ainda, gente. De olhos. Lê para nós? Sim. Ok. O ser, quando abre brecha... Primeiro, só ler a mensagem da mãe de hoje. Ah, tá. Atenção, 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 atenção. Estão tentando jogar o coletivo uns contra os outros com dúvidas. Lembre, pensamentos e sentimentos, alma. Emoções e reações, espírito. Vigiai e orai. Nós somos nós. Pode continuar. Ok. O ser, quando abre brecha para algum tipo de dúvida, ele passa imediatamente a ter a consciência transferida para quem plantou a dúvida. E assim, ele é sequestrado consciencialmente e passa a atender a dúvida ao invés de atender a certeza. E assim, tem o seu corpo material dominado por aquele que o faz duvidar. Extrato, ata governo da vida, em 17/1/2024. Vamos entender melhor no próximo slide. É simples assim. E só para fechar um pedacinho da chuva, gente, vocês podiam explicar para mim quem foi os índios abençoados que dançaram a tal ponto de fazer o país mais rico do mundo se afundar em água dentro do deserto, por exemplo, Dubai? Eu nunca vi índio dançar bem, vocês são bons para caceta. Porque é hora de saberem que Deus é Deus. E que o dinheiro e o poder não apontam e não mandam mais nada nesse planeta. E o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, disse Eixo há 2000 anos atrás. E quem amou o dinheiro vai morrer agarrado com ele. E é Deus quem falou, não foi Eliana. E Eixo deu um recado há 2 anos atrás, por que não atenderam? Agora me digam por que o deserto está afundando em água. Mas e o sistema de drenagem do Dubai? Por que não tem a cidade mais rica do mundo e lá tem drenagem em deserto? E digo para vocês, o ouro daqueles sheiks estava tudo enterrado em bunker ali embaixo e foi tudo pro saco. Ficaram pobres da noite para o dia, Abu Dhabi, está tudo embaixo d'água. Nós vamos trazer isso tudo em detalhe para vocês, ver como vocês dançam bem. Continue dançando, que a chuva não pode parar ainda não. Segue o barco. Vamos lá, vamos seguir, porque temos alguns slides aqui ainda. Então, a gente vai entender um pouquinho mais do que foi falado no slide anterior, né? Controle, comando, condução e guiança. Só temos um espírito, e ponto. Quando o nosso espírito vai para a fornalha ou para o sol central, si feminino, fica abrigado no espírito da mãe, se masculino no espírito do pai, até ser decidido em consigo, porque tudo se faz assim, um espírito mais adequado para assumir aquela posição. Se eu vou lá e vou pendular
E até mais que um, são avatares seus, mas apenas um. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Muitos de nós, antes, era avatar dos espíritos, agora temos avatares na zona física a nosso serviço. Importante as perguntas para refinamento. E importante também refinar melhor a pergunta, amados. Quem me animou em solo? Ou seja, quem animou Bárbara no solo? A nível de espírito e de alma. A animação é a nível de espírito e de alma. Quem é o espírito de Bárbara? Quem é a alma de Bárbara? Quem é a energia de Bárbara? Estou como avatar de alguém? Ou já tenho avatares a meu serviço? E quem são? Essas 3 últimas perguntas aqui, na zona física, na zona astralina, e às vezes também tem avatares a serviço na zona energética. O controle é da energia, que te controla, que te coloca para frente, que te anima, que te funciona, que te movimenta. Mas se corta a energia, corta tudo. Cai, desfalece, desmaia. Todos temos que saber quem é a nossa energia, ter intimidade com ela, com que ela atua, qual a polaridade, senão o carro fica desgovernado. O comando é da alma, comanda os sentimentos, é onde a sua consciência está. A condução é do espírito, que conduz as emoções. Se dou risada, é o espírito que está conduzindo. Se choro, a mesma coisa. Se forem sentimentos mais refinados, é a nível de alma. E a matéria é o direcionamento. Quando o ser, então, alcançou a maioridade de juízo, né? Para, então, direcionar essa emoção, este sentimento e este controle. Agora, quando se atinge um nível maior e é alcançado um equilíbrio nos elementos, etc., então, vou dar guiança, que é o que mais que é o que há de mais sofisticado. Poucos seres no coletivo alcançaram a guiança. Alguns fazem pela inteligência inata e ou por tão sublimes seres serem, e que já alcançou um pouco de entendimento também. Mas com total entendimento, quem está executando a sua guiança? O cosmos veio da civilização solar. Até então, o cosmos e além, sempre temos uma consciência guiança além de nós. Então, a pergunta, já adquiri guiança? Se não, pelo menos, já adquiri direção? O que precisa ficar determinantemente entendido é que da matéria não se conduz nada, da matéria não se comanda nada, da matéria não se controla nada, porque isso cabe à energia, à alma e ao espírito. Não adianta decretar, proclamar, fazer qualquer outra coisa sem entender este básico. Quem pensa que está conduzindo, comandando ou controlando algo, definitivamente não está, precisa imediatamente entender isso. É a sua energia que comanda, é a alma quem comanda, é seu espírito quem conduz. E você, matéria, devemos, né, entender e assim avançar para assumir a guiança. Entender a multiplicidade, que o conselho já vem falando bastante, né? E daqui até o dia 3, eu não sei se essa data está correta, é dia 3 ou dia 6, mãe, é dia 3, 6, 3, tá? De julho de 2024, o planeta estabelecer um alinhamento e que será visto a olho nu de qualquer lugar do planeta. E tudo e mais um pouco irá acontecer, porque de fato estamos voltando para cá. Mãe Eliana? Então, né, o sonho de todo mundo voltar para casa chegou a hora. E a gente viu que está acontecendo desencarne de massa em todos os lugares do planeta, que não era para ser assim. Que a data limite era 2019,
2019 e já em 2001 as coisas eram para ter mudado, mas vocês viram lá o que aconteceu na Torre Gêmea, né? Então, blá, blá, blá. Em 2012 começou a chegar mais crianças lindas, toda aquela história de 2012 também já era para estar tudo lindo, blá, blá, blá. 2019, estamos aqui nos 49 da prorrogação e tu tem que estar limpo então, esse ano. Não precisava disso tudo, tu tem que ter sido mais confortável e aos poucos. Mas é importante entender neste finalzinho, porque se o coletivo amoroso entende que conduz, fica fácil. Porque a gente tem um quanto energético para isso. Eu quero pedir encarecidamente para quem fez o doutorado em sexualidade, está lá naquela sala de doutorado permanente que está bombando a informação. Quem não fez, como é que é isso? Procura a Bárbara aí, eu, Cristiano, como é que eu faço para entrar? Amado, você não tem noção do que é aquela dança. Faz a abençoada da dança, pelo amor de Deus, você que não fez ainda, dos que estão ali. Os homens também, por favor. Ou vocês vão deixar só o Cristiano passar? Não passei vergonha, não. Eu não ia falar isso, eu ia dizer outra coisa, mas pensa num homem lindo, todo vestido de cigano, com uma roupa tralalá dourada do lado de uma... Deusa loura. Pois é. Aonde que eu vou ver esse negócio? Lá. Pois é. Aquilo não é uma dancinha. Aquilo é uma dança cósmica de seres com total consciência e interligado em todas as suas partes, em todas as matérias. Aí a gente dança. E aí chove no deserto, alaga tudo que tem que cai ponte, cai tudo. E não adianta só eu que chamo dançar, nós estamos exaustos. Dança você também. Mas eu não soube fazer daquele... Você viu que é 4 direção para frente? Faz. Põe o pé, duro ou não duro. Façam aquelas dancinhas, porque a gente tem que dançar bonito, sem parar, revezando 24 horas até o dia 3. Então, o que acontece? Mas quem controla a Eliana a todo momento, a energia dela? Éternos, vocês sabem que é Éternos. E eu tenho uma ponte em Amirá. Quem comanda para me ajudar a me arrumar 3 almas agora, que tem um negócio do além cosmos, né? Então, mas ainda é a Elisa que está na direção e tem hora que ela me dá uma canseira, porque que esse filho que ela foi arrumar com Zeus e com Urano, né? Os filhos dela com Netuno, tralalá. E quem está na condução era a Lady Nada, né? Até anteontem, que o velório dela foi lindo, cantou para subir, está só na zona física. Mas agora, aí tem Astralina. Quem entrou de imediato no lugar, porque ninguém fica sem espírito, né? Foi a Antara. Eu estou com o espírito de Antara agora. Ela está por meu espírito e está na condução e eu tenho juízo. Porque é emoção, eu tenho que atender as emoções de Antara, gente, a emoção é dela, não é minha. O que a Eliana faz na matéria, então? É um boneco de marionete? Não. A mim cabe a direção. E aí, quando eu ascendo para o penta, cabe a guiança. Então, hoje eu faço delas todas, de baixo para cima, a direção e a guiança. Eu sou a guiança além cosmos. A guiança, a consciência do cosmos, ainda é Elise. Então, o que acontece? Agora o povo vai entender, porque tem que desenhar e parabolizar, como diz a mãe, muito simples. Carro. Tu tem um carro. O bicho é bom, 200 mil cavalos, é potente, uma caminhonetaça. Eu já tive, sabe, gente? Nossa, eu estou num apezinho desse tamanho agora, mas eu já tive uma caminhonetona, Triton L200, rapaz, a bicha subia até em pau de sebo. Mas aí o que acontece? Quando você consegue arrancar com o carro, em segunda, até que de segunda você consegue. Dá uma tremedinha ali, mas você arranca, porque você está na direção. Mas quem está no comando ali é o motor, que é pulsante. Quem está na condução ali é o câmbio de marcha, tipitrônico, que é uma beleza. E quem está na energia ali, fazendo a bicha andar, é a gasolina. Se for aditivada, então melhor ainda. Mas eu estou na direção.
Aí eu meto uma quinta e quero fazer a caminhonete arrancar. Eu espanco ela, ela não sai do lugar. Porque ela tem energia, ela tem consciência e comando, ela tem direção, mas tem uma mula, ela tem condução, mas tem uma mula na direção. Eu tenho que saber que com tudo aquilo, ela vai arrancar se eu passar a primeira e conduzir ali acelerador, embreagem. Entenderam? Então eu pego a caminhonete, meto uma quinta e quero sair com ela, ela não anda, eu pego um porrete, quebro ela toda. Porque às vezes eu fico de baixo, eu decreto, e a alma tem que fazer, não tem que fazer. Você só está na direção. E para dirigir aquele carro, você tem que conhecer os mecanismos do carro. Saber que marcha colocar, na hora que colocar. Eu tentei trazer da melhor forma para si. Entender de uma forma por todas isso. Elisa me dá um desgaste grande, tem hora. Mas o comando é dela. E esse concílio de consciências, a gente se reúne várias noites. Eu falo, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo dirigir o que você está comandando, está difícil, então vamos entrar num acordo? Aí ela fala, vamos. Mas eu não posso decretar. Faz, porque eu tenho consciência expandida e estou decretando e eu estou na direção. Como que eu estou dirigindo esse veículo? É um veículo só, gente, interligado. Então, aí quando eu entendo isso, o carro for automático ainda também é uma beleza que vai mais um pouquinho, mas mesmo assim tem que ter alguém na direção que saiba o que está dirigindo. E a guiança, então, é mais elevada ainda. É eu fazendo tudo aquilo com o meu carro, entendendo o que o outro está fazendo com ele, controlando ali todo o tráfego de via e ainda, se precisar, ajudar, evitar qualquer tipo de acidente para manter a paz no trânsito. Isso é guiança. Eu aguardo e confio que tenha ficado bastante claro. Ficou claro, Bárbara? Ficou claro, Júlio? Ficou sim, mãe. Inclusive, se você sabe que você tem que pegar uma direção, você tentar forçar a outra, sua vida para. Acho que é simples assim. Gente, está caindo o caldo aqui. Se eu cair a minha internet, é porque... já avisou aqui, a Maria Rita já avisou que tá chovendo. Tá, agora realmente veio com força. Continua chovendo muito. Os índios estão dançando, gente, mas a mãe falou que é para dançar, meu Deus, e o amor... Vamos dançar. Então, amados, peguem coletivo hoje, agora. Todos vocês do coletivo têm direção. Poucos ainda têm a guiança, porque tem que ter o quinto elemento, mas tem direção. Então, a vossa energia confiou em vocês um combustível power aditivado e está ali sustentando. A alma está ali, deu um motor bombástico, que é o comando, e o espírito entregou ali um câmbio automático melhorzinho, que é a condução, mas você estude isso. Busque saber quem é o seu espírito, quem é a sua alma. Tem ali o 38 gerações. Se tem dúvida, dá uma perguntadinha, que já tem um monte dali que está sapecando na fornalha, mas quando isso acontece, antes do clã se reunir de novo, que é todo dia 11, o ser já fica abrigado no pai ou na mãe, até arrumar uma alma para ele. Ninguém fica desabrigado, ninguém fica desassistido, se o coração for amoroso. Agora, não dê ouvido à dúvida. Teve uma pessoa que falou para mim, mãe, Eliana, ela me chama, eu lhe amo e lhe honro tanto, e eu me acordei com um ser dizendo na minha cabeça que eu tinha que pedir a tua morte. Ela falou, e de imediato eu já cancelei aquilo e vi que não prestava. Então, os seres em cima, almas e espíritos, alguns, né? Hoje aconteceu 3 vezes, estão pedindo a minha morte a vocês. E não é por maldade, não é porque eles são ruins, nem agressivos, nem nada, é porque quando eles perguntam, gente, de onde está vindo isso tudo? Quem está embaixo organizando esse grupo inteiro? Eles falam, a tal de Eliana. Ela precisa ser recolhida. Era assim que faziam com os avatares antes. Põe Eixo na cruz, traz ela de qualquer jeito, morta, aos pedaços, porque a gente, olha só,
alguns em cima. A gente precisa ter ela aqui, porque o lugar de Deus é no céu, não é na terra. Eles querem me proteger de vocês. Olha que absurdo, mas é por ignorância. Na maioria das vezes não é por maldade. Então, assim, e aí teve uma outra que falou, e tem falando um monte de coisa na minha cabeça. Eu falei, não recusa, não. Acolhe tudo e faz o que o seu coração mandar. E se o seu coração falar que pede a morte da Eliana, pede, gente. Porque se chegou a minha hora, é agora e eu quero ir. Eu sei para onde eu vou, eu sei tudo que eu entreguei 7 vezes mais do que era possível entregar. Porque eu amo vocês. E ninguém vai lhes fazer de idiota na minha frente nunca mais. Dizer que de uma ilhazinha de 20 minutos de uma para outra, vocês vão ter que voltar um dia, porque eles querem que vocês voltem um dia. Porque vocês sabem que se tem um sonho, vocês têm 24 horas para cancelar eles. Eles pegam vocês e voltam aquele dia através daquela bosta daquelas 2 ilhas e fazem vocês desfazerem dos vossos sonhos e ficarem nessa loucura de inexistência ad infinito. E para isso eu trouxe todas essas tecnologias. Para vocês acordarem e falar, opa, fiz besteira, volto não, cancela, descancela, eu quero ser feliz. E uma coisa que eu entreguei para vocês, que ninguém nunca imaginou que eu conseguiria entregar, por amor a vocês e por amor à mãe, eu prometi isso a ela, coragem. Porque a coragem é a maior virtude que o ser humano pode ter, porque a coragem entrega para ele todas as outras coisas. Porque se ele for um covarde, ele não corre atrás de nada. Mas quando ele tem coragem, ele vai atrás do amor, ele vai atrás da raça, ele vai atrás da beleza, da elegância, de tudo. E vocês hoje são corajosos para a caceta. Vocês não temem nada e nem ninguém, nem anjo, nem demônio, nem céu, nem inferno. Que quando fala, tem que ir na fornalha, tem que ir no sol central, tem que ir não sei onde, eu vejo vocês indo com uma leveza, que é uma alegria, tem que ir na zona astralina, na zona não sei o que inferior, vocês vão. Há 5 anos atrás, se falasse para alguém que tinha que ir na zona astralina baixa, arrancava os cabelos, porque aquilo era o lugar dos latrocidas e não sei o que, a gente vai lá, dá banho naqueles ensanguentados tudo, e canta para subir, entrega para Yeshua do outro lado do véu. Chega lá os lagartos, não sei o quê, os draconianos olham para a gente, faz cara feia, a gente bitoca que também tem carinho para você. E vocês têm coragem. Isso está descabelando os seres em todas as zonas. Inclusive esse povo dessas 13 famílias negras aí, que tá que pinta quadro de vermelho, igual ao lado. Vocês viram que o tal do príncipe lá, o morto que sobrou da família de lagarta morta, da velha, pintou um quadro de diabo vermelho e botou na parede, que está dando um frisson danado aquilo, porque eu vou... rapaz, como é que vão enterrar aquele homem que está morto já? E aí não faz medo mais e ninguém virou chacota. Então, assim, gente, vocês são vocês. E bora derrubar aquela merda daquelas 2 ilhas, que eu tô puta, Júlio. Vão dançar até aquele trem cair, passar um tsunami em cima daquilo, que já deu. Com certeza, mãe. Tá sem som, Bárbara. Pronto. Nós vamos terminar nossa live aqui com um recado especial que a Sandy e o Fábio mandaram para nós, tá? De um novo projeto aí das plataformas Cosmocentro, uma nova série, enfim, para vocês verem como que vai ser. Só um spoilerzinho rapidão, tá bom? Beijo grande, amamos vocês.